Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, o telefone tocou como um sino fúnebre na mansão dos Silva. Ana, a filha adotiva de Dona Maria, atendeu com o coração acelerado, só para ouvir a voz trêmula do advogado. Sua mãe faleceu há horas e o testamento deixa 90% da herança para você. Mas antes que o choque se dissipasse, uma carta selada caiu de suas mãos, revelando segredos que poderiam destruir tudo: o amor secreto de Ana por Sofia, a melhor amiga da família, uma relação que Dona Maria havia descoberto e escondido por anos. Ana sentou-se no sofá de couro antigo, as mãos tremendo enquanto relia a carta. Minha querida Ana, eu sei sobre você e Sofia. Eu a adotei para dar uma família, mas isso pode nos arruinar. As palavras de Dona Maria ecoavam como um julgamento divino, misturando amor maternal com o peso da tradição católica que regia a alta sociedade portuguesa. Ana, com seus 32 anos, sempre fora a filha perfeita, formada em Direito pela Universidade de Coimbra, discreta, elegante. Mas por trás da fachada, seu coração batia por Sofia desde a adolescência, um amor que floresceu em sussurros e toques furtivos durante as férias na costa da Caparica. Sofia, uma arquiteta de 30 anos com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as ruas estreitas do bairro Alto, era confidente de Dona Maria. Elas se conheceram quando Sofia foi contratada para reformar a mansão familiar em Sintra e desde então tornara-se parte do círculo íntimo. Ana lembrava-se do primeiro beijo, escondido atrás das azaleias do jardim, um momento de êxtase que contrastava com o medo constante de serem descobertas. Nós não podemos, Ana, Sofia dissera uma vez, sua mãe nos mataria. Mas o amor era mais forte que o medo e elas continuaram, navegando em um mar de mentiras para preservar a ilusão de normalidade. Naquela noite, após o telefonema, Ana ligou para Sofia, a voz rouca de emoção. Ela sabia, Sofia. Sabia de nós. Do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor, seguido por um soluço abafado. Sofia chegou à mansão em menos de uma hora, o casaco molhado pela chuva, os cabelos desgrenhados. Elas se abraçaram no hall de entrada, mas o abraço era carregado de tensão. O que isso significa para nós? Perguntou Sofia, os olhos buscando respostas nos de Ana. A herança era vasta, propriedades em Lisboa, vinhedos no Douro, ações em empresas de exportação. Mas com ela vinham os olhares julgadores da família extensa, tios conservadores que frequentavam a igreja de São Roque e viam qualquer desvio da norma como uma afronta. No dia seguinte, o velório na Basílica da Estrela foi um espetáculo de hipocrisia. Parentes distantes murmuravam sobre a generosidade excessiva de Dona Maria para com a adotada, ignorando os anos de dedicação de Ana. Tio João, um homem corpulento com bigode grisalho, aproximou-se dela com um sorriso falso. Parabéns pela herança, sobrinha. Mas lembre-se, a família vem em primeiro lugar. Suas palavras eram um aviso velado, e Ana sentiu um calafrio. Sofia estava lá, disfarçada como amiga da família, mas seus olhares se cruzavam, cheios de cumplicidade e angústia. Enquanto o caixão era baixado, Ana recordava sua adoção aos 10 anos. Abandonada em um orfanato no Porto, ela fora escolhida por Dona Maria, viúva sem filhos biológicos, que via nela a chance de perpetuar o legado dos Silva. Você é minha agora, dissera Dona Maria, abraçando-a. Mas o amor maternal veio com expectativas, casamento, filhos, continuidade da linhagem. Ana tentou se encaixar, namorando homens por conveniência, mas nada preenchia o vazio até Sofia aparecer. Após o enterro, em uma reunião familiar no salão principal da mansão, o advogado leu o testamento em voz alta. Para Ana Silva, 90% dos bens, incluindo a mansão e as vinícolas. Murmúrios de incredulidade ecoaram. Prima Rita, uma mulher de 28 anos com inveja mal disfarçada, questionou, e o resto? Por que tanto para ela? O advogado hesitou, mencionando uma cláusula condicional. Se qualquer escândalo familiar for revelado nos próximos 6 meses, a herança será redistribuída. Ana gelou. Dona Maria havia previsto tudo. Sofia e Ana se encontraram secretamente no quarto de hóspedes aquela noite. Nós precisamos ser cuidadosas, sussurrou Sofia, traçando os contornos do rosto de Ana. Mas o beijo que se seguiu era desesperado, como se o mundo estivesse prestes a desabar.
Ana sabia que a carta era apenas o começo. Havia mais segredos enterrados nos arquivos da família e o preço de seu amor poderia ser a perda de tudo o que ela conquistara. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Ana assumiu o controle das vinícolas, viajando para o Douro para supervisionar a colheita. Lá, entre as videiras verdejantes, ela refletia sobre sua identidade. Sou lésbica, mas isso me define, questionava-se internamente. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente nas elites. Amigos casados heterossexuais desfrutavam de aceitação, enquanto ela vivia nas sombras. Sofia acompanhou na viagem, fingindo ser assistente. Em uma noite estrelada à beira do rio, elas conversaram sobre o futuro. Eu te amo, Ana, mas e se isso custar sua família? Disse Sofia, os olhos marejados. Ana respondeu com determinação, minha família é você agora. Mas no fundo, o conflito roía sua alma, lealdade à mãe adotiva versus autenticidade. De volta a Lisboa, um envelope anónimo chegou pelo correio. Dentro, fotos delas duas em momentos íntimos, tiradas por um detetive particular contratado por Dona Maria antes de morrer. Alguém sabe, murmurou Ana, o pânico crescendo. Quem enviara? Tio João? Prima Rita? O jogo de sombras começara e Ana sentia o peso da traição iminente. A tensão escalava como as ondas do Atlântico batendo nas falésias de Cascais. Ana confrontou tio João em seu escritório no centro de Lisboa, um prédio antigo com vistas para o Tejo. Foi você quem mandou as fotos? Perguntou ela, a voz firme apesar do tremor interno. Ele negou com um riso sarcástico. Por que eu faria isso? Mas cuidado, Ana, segredos assim destroem reputações. Seus olhos frios revelavam suspeitas, e Ana saiu dali com o coração apertado, sabendo que a família estava se dividindo. Sofia, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Filha de imigrantes brasileiros em Portugal, ela crescera em um bairro humilde de Amadora, lutando contra preconceitos raciais e de classe. Seu amor por Ana era puro, mas carregado de culpa. Eu sou a intrusa aqui, confidenciava uma amiga próxima. No estúdio de arquitetura, ela desenhava projetos com mãos trêmulas, imaginando um futuro onde pudessem viver abertamente. Mas a pressão social era sufocante. Rumores já circulavam entre colegas sobre sua amizade especial com a herdeira dos Silva. Uma tarde, durante um almoço em um restaurante típico no Chiado, Ana e Sofia foram surpreendidas por prima Rita. Que coincidência vê-las juntas de novo, disse Rita com um sorriso venenoso, sentando-se sem convite. A conversa fluiu superficialmente, mas Rita deixou cair. Ouvi que Dona Maria tinha preocupações com você, Ana. Algo sobre escolhas erradas. Ana sentiu o estômago revirar. Rita, sempre ambiciosa, cobiçava a herança e via na relação delas uma oportunidade de golpe. Naquela noite, em casa, Ana e Sofia discutiram pela primeira vez. Nós devíamos contar tudo, insistiu Sofia, cansada das mentiras. E perder tudo? A mansão, as vinícolas, minha identidade como Silva, rebateu Ana, as lágrimas escorrendo. O conflito interno de Ana era profundo. Adotada, ela temia que revelar sua orientação a fizesse ser vista como não pertencente. Sofia, mais resolvida, argumentava pela autenticidade. O amor não é um erro. Elas se reconciliaram com um abraço, mas a rachadura estava lá. Os dias se arrastavam com investigações discretas. Ana contratou um detetive para rastrear o envelope, descobrindo que fora enviado de um correio em Sintra perto da mansão. Suspeitas recaíam sobre o mordomo antigo, leal a Dona Maria. Confrontando-o, Ana ouviu a verdade parcial. Sua mãe me pediu para vigiar, mas eu nunca enviaria isso. Quem então? A paranoia crescia, misturando-se ao luto. Em uma viagem a Porto para uma reunião de negócios, Ana refletiu sobre sua juventude. No orfanato, ela aprendera a se adaptar, a esconder vulnerabilidades. Dona Maria a salvara, mas com condições implícitas. Seja normal, ecoava em sua mente. Sofia ligava diariamente, sua voz um bálsamo, mas a distância amplificava as dúvidas.
E se eu não merecer isso tudo, pensou Ana. De volta, uma bomba explodiu. Um jornal local publicou uma nota anônima sobre escândalos na família Silva. Sem detalhes, mas o suficiente para alarmar investidores. As ações caíram e tio João convocou uma reunião emergencial. Isso é por causa de você, acusou ele, apontando para Ana. Ela negou, mas o dano estava feito. Sofia, ao saber, correu para apoiá-la, mas foi barrada na porta pela família. Ela não é da família, disse Rita friamente. Ana defendeu Sofia publicamente pela primeira vez, ela é mais família que vocês. O salão silenciou e Ana saiu, o coração batendo forte. Na rua, Sofia esperava e elas fugiram para um café escondido no Alfama. Lá planejam o próximo passo, confrontar Rita. Mas o preço da lealdade era alto, Ana perdia aliados nos negócios. O conflito moral se intensificava. Ana questionava, é certo esconder quem sou por dinheiro? Sofia respondia com sua própria história, rejeitada pela família ao se assumir, ela reconstruir a vida sozinha. A verdade liberta, mas dói, dizia. Elas decidiram investigar juntas, vasculhando os papéis de Dona Maria. Encontraram diários. Dona Maria descobrira o relacionamento anos antes, lutando internamente. Amo Ana como filha, mas isso vai contra tudo que acredito. Lágrimas molharam as páginas enquanto Ana lia, sentindo a dor da mãe. A adoção fora um ato de amor, mas condicionado por normas sociais. Uma traição veio à tona. Rita havia roubado as fotos do quarto de Dona Maria. Confrontada, Rita admitiu, você não merece isso. Não é sangue nosso. Ana sentiu o golpe como uma facada, mas escolheu não retaliar imediatamente. Eu sou Silva por escolha, declarou. A noite terminou com Ana e Sofia em um hotel discreto, planejando a defesa. Mas o stress cobrava, Ana tinha insonias, Sofia ansiedade. O amor delas, outrora puro, agora era testado pelo fogo da sociedade. O outono dava lugar ao inverno rigoroso, com ventos frios varrendo as ruas de Lisboa. Ana e Sofia, agora unidas contra o mundo, enfrentavam uma série de confrontos. Primeiro, o tribunal. Tio João contestou o testamento, alegando influências indevidas. No tribunal de família em Belém, Ana Depes com voz firme. Minha mãe me escolheu porque me amava. Mas o advogado adversário insinuou. E suas relações pessoais? Elas não afetam a imagem da família? Ana engoliu em seco, mantendo o segredo por enquanto. Sofia, do lado de fora, mordia as unhas, recordando sua própria batalha familiar. Aos 20 anos, ao contar aos pais sobre sua orientação, fora expulsa de casa. Você é uma vergonha, disseram. Agora, vendo Ana lutar, ela se sentia forte. Nós vamos vencer isso juntas. Mas internamente, duvidava, valia a pena o sofrimento? Uma reviravolta veio quando uma carta de Dona Maria foi encontrada em um cofre escondido. Se você ler isso, Ana, saiba que eu lutei para aceitar. Mas o medo me venceu. Perdei-me. As palavras abalaram Ana, revelando o conflito interno da mãe, católica devota, ela via o amor lésbico como pecado, mas amava Ana incondicionalmente. Ela tentou me proteger, murmurou Ana para Sofia, chorando. Rita, sentindo a pressão, tentou um acordo. Deixe 50% para mim e eu calo sobre as fotos. Ana recusou, optando pela integridade. O dinheiro não compra silêncio eterno. Essa decisão custou. Rita vazou rumores para a imprensa e tabloides sensacionalistas publicaram Herdeira Silva em escândalo amoroso. A sociedade lisboeta fervilhava, com jantares onde se cochichava sobre essas modernidades. Ana enfrentou o ostracismo, convites para eventos sociais evaporaram, amigos distantes se afastaram. Em uma gala de caridade no mosteiro dos Jerónimos, ela foi ignorada por ex-aliados. Sofia a consolava, eles não importam. Mas o dano psicológico era profundo, Ana questionava sua autoestima, sentindo-se defeituosa pelos padrões sociais. Em uma viagem terapêutica para o Algarve, elas buscaram refúgio. Nas praias de Lagos, sob o sol fraco de inverno, conversaram sobre maltanéticas.
É errado amar assim? Perguntou Ana. Sofia respondeu, o errado é a sociedade que nos julga. Elas decidiram-se assumir gradualmente, começando por amigos próximos. De volta, uma traição maior, o detetive de Ana revelou que tio João contratara o fotógrafo original. Confrontado, ele admitiu, para proteger o nome da família. Você não é como nós. Ana sentiu a dor da rejeição adotiva se repetir. Eu sou mais Silva que você, rebateu, cortando laços. O preço era alto, as vinícolas sofriam boicotes conservadores, forçando demissões. Ana vendia propriedades para manter o negócio, sacrificando conforto. Sofia largou projetos para apoiá-la, mas o stress levava a brigas. Você me culpa, acusava Ana. Nunca, respondia Sofia, mas a fadiga crescia. Um momento de iluminação veio em uma terapia conjunta. A psicóloga, uma mulher progressista em Coimbra, ajudou-as a navegar os conflitos internos. Sua mãe amava, mas o medo a cegava. Ana começou a perdoar, entendendo as pressões geracionais. Mas o clímax se aproximava, uma audiência final no tribunal. Rita testemunhou contra, exibindo fotos. O juiz, conservador, franziu a testa. Ana, em um ato de coragem, assumiu, sim, amo Sofia. Isso me desqualifica? O salão gaspou e o verdito pendia no ar. O tribunal ecoava com sussurros enquanto o juiz deliberava. Ana segurava a mão de Sofia sob a mesa, um gesto proibido que agora era ato de rebeldia. Se perdermos, perdemos juntas, sussurrou Sofia. O verdito veio, o testamento era válido, mas com uma advertência sobre conduta familiar. Ana venceu, mas a vitória era amarga, a família se fragmentara irremediavelmente. Pós-audiência, a imprensa cercou-as. É verdade sobre vocês? Gritavam repórteres. Ana, pela primeira vez, falou abertamente. Sim, e não me envergonho. As manchetes no dia seguinte variavam de apoio progressista à condenação conservadora. Em Portugal, onde o orgulho gay em Lisboa crescia, mas vilarejos rurais ainda resistiam, elas se tornaram símbolo de divisão. Tio João, derrotado, tentou uma reconciliação falsa. Vamos esquecer isso. Ana recusou, você me traiu. Ele partiu, levando sua porção mínima, mas o dano emocional perdurava. Ana vendia a mansão de Sintra, símbolo de opressão, optando por uma vida mais simples em um apartamento no bairro Alto. Sofia e Ana enfrentavam agora o escrutínio público. Amigos verdadeiros as apoiavam, mas familiares distantes cortavam contato. Em uma reunião com primos, acusações voaram. Você destruiu o legado. Ana rebateu. O legado era amor, não preconceito. O confronto deixou cicatrizes, mas fortaleceu sua união. Internamente, Ana lutava com culpa. Eu causei a dor da mãe? Diários revelavam mais. Dona Maria consultara padres, buscando absolvição. Deus ama todos, escrevera, mas o medo social a paralisara. Ana encontrou paz ao visitar o túmulo, prometendo viver autenticamente. Sofia, por sua vez, florescia. Seu estúdio ganhava clientes LGBTQ+, inspirados por sua história. Mas o preço era a perda de contratos conservadores. Valeu a pena, dizia ela a Ana, em noites de vinho e conversas profundas. Uma traição final veio de uma amiga comum que vendeu detalhes para um tabloide. Fotos antigas ressurgiram, forçando-as a se esconder temporariamente no campo. Lá, em uma quinta no Alentejo, elas refletiram sobre escolhas. Nós escolhemos o amor, mas a sociedade nos pune. De volta a Lisboa, elas organizaram um evento de conscientização sobre direitos LGBTQ+, na Praça do Comércio. Ana discursou, minha herança não é dinheiro, é a coragem de ser eu mesma. Aplausos misturados com vaias, o debate social inflamava. O estresse culminava em uma crise. Ana sofreu um colapso nervoso, hospitalizada por exaustão. Sofia velava ao lado, questionando, foi certo forçar isso? Mas Ana, recuperando, afirmava, sim, porque agora somos livres. A família tentativa de reconciliação veio de uma tia distante, que admitiu, eu errei em julgar.
Pequenos passos, mas o caminho era longo. Com a primavera chegando, flores desabrochando nos jardins do Parque Eduardo VII, Ana e Sofia reconstruíam suas vidas. A herança, reduzida pelos custos legais, ainda proporcionava estabilidade, mas o verdadeiro ganho era a liberdade. Elas se casaram em uma cerimônia discreta no cartório de Lisboa, com amigos próximos como testemunhas. Eu te escolho todos os dias, jurou Ana, os olhos brilhando. Mas as sequelas persistiam, sonhos com Dona Maria, acusações internas de traição. Ana fundou uma fundação para adoções LGBTQ+, honrando a mãe de forma redefinida. Sofia projetava espaços inclusivos, transformando dor em propósito. A sociedade reagia misto, apoio de jovens urbanos, resistência de idosos rurais. Em um debate televisivo na RTP, Ana defendeu: amor não tem gênero. Críticas choviam, mas ela se mantinha firme, pagando o preço da visibilidade com privacidade perdida. Rita, arrependida após perder aliados, pediu perdão. Eu invejava você, admitiu. Ana perdoou, mas manteve distância. Algumas feridas cicatrizam devagar. Tio João, isolado, sofreu um infarto, forçando uma visita hospitalar. Você venceu, murmurou ele. Ana respondeu: ninguém venceu, todos perdemos algo. A reconciliação era tênue, mas um começo. No final, sentadas à beira do Tejo, Ana e Sofia refletiam sobre a jornada. Pagamos caro, mas ganhamos nós mesmas, disse Sofia. Ana concordou, o coração leve pela primeira vez. Será que esconder um amor por segurança familiar é uma escolha ética ou uma traição a si mesmo?